Oi, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui mais uma vez, para dar continuidade ao estudo do livro Missionário da Luz, capítulo 11, Intercessão, parte 2. Mas antes, eu gostaria de mandar um abraço para as meninas que fazem parte desse estudo, Alzeni, Ana Maria, Clélia, Antonieta, Maria José, Iris, Marlene, que de vez em quando está lá nos prestigiando. Um abraço bem apertado em vocês, viu, menina? E vamos continuar de onde paramos. Então, na primeira parte, nós vimos que Etelvina, conhecida, e estimada por Alexandre, através da emancipação da alma, ela foi no plano espiritual procurar Alexandre, juntamente com sua prima Esther, que havia tido uma perca muito grande na sua vida, O seu esposo havia falecido e havia dúvida quanto à forma como ele fez a passagem para o plano espiritual. Algumas pessoas diziam que ele havia se suicidado. Outras achavam que principalmente ela, achava que ele havia sido morto por uma outra pessoa. E aí tinha aquela dúvida no coração dela, Então ela vivia angustiosa, porque ela já tinha passado por um problema parecido, Antes de conhecer Raul, ela era noiva de Noé, que era muito amigo de Raul, como nós vamos ver mais adiante. E tudo indicava que Noé havia se suicidado. Então ela ficou meio abalada com aquilo, Segunda vez que estava acontecendo de novo na vida dela, com o esposo dela, que ela amava, e com o seu noivo também, que à época ela também tinha muito afeto. Então elas foram lá pedir a Alexandre que investigasse, que intercedesse para informá-las do que havia acontecido. E aí Alexandre, com toda boa vontade, disse para as duas que elas ficassem em paz, que ele iria ver o que realmente teria acontecido. E aí nós vimos o que aconteceu, Alexandre foi até o lar de Esther, visualizou o que estava acontecendo, viu que lá algumas entidades inferiores estavam presentes lá, participando da família, de todo o processo familiar, inclusive durante as refeições. E aí ele procurou o visitador, que lá se encontrava, para saber o que tinha acontecido. E o visitador falou para ele que realmente, Raul havia se suicidado. Eles haviam tentado até ajudá-lo, mas que ele tinha a ideia fixa de praticar o ato e que eles não puderam auxiliá-lo. E que estavam presentes, durante o ato, mais que dezenas de, vamos dizer assim, espíritos vampiros haviam pego, o corpo etéreo, o corpo perispiritual de Raul e carregado com eles. E daí em diante eles não sabem o que foi que aconteceu, eles sabiam que eles estavam ali pela redondeza. Então, ele fala, vamos ver aqui. O assunto oferecia ensejo a valiosos esclarecimentos, mas Alexandre esboçou um gesto de quem não podia gastar muito tempo com palavras e, depois de ligeiro intervalo, acrescentou: André,
Mantenha-se em oração. Ajude-me por alguns momentos. Agora que tenho informações positivas do visitador, preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, se indicando quanto ao paradeiro do irmão infeliz. Então, André disse que ele ficou em pensamento, né? Em prece, mas que ele observou que Alexandre ele entrava em profundo silêncio, como se estivesse a meditar, a procurar, né, visualizar alguma coisa. E aí, daí alguns minutos, Alexandre tomou a palavra e exclamou como quem estivesse voltando de surpreendente excursão. Podemos seguir adiante, disse Alexandre. O pobre irmão semi-inconsciente permanece imatado a um grupo perigoso de vampiros em lugarejo próximo. Então, ele, naquela concentração que ele fez, mais ou menos ele viu onde estava o irmão, né, o local, e aí ele convidou André para ir com ele. E André continua, né? Em pouco tempo, distanciamos do núcleo suburbanos. Encontramos-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Matadouro é o lugar onde se abate os bois, né? Geralmente é um lugar sombrio. Lá no meu interior, Nazaré das Farinhas, próximo onde eu morava, ficava o matadouro de boi, né? E, a vez por outra, acontecia de os bois, quando eram conduzidos para ali, muitos deles, a se aproximarem do local, eles ficavam incontroláveis e alguns deles até escapavam ali. E os vaqueiros tinham que ficar correndo atrás dele, né, num cavalo, né, para poder pegá-los. E aí, às vezes, durava hora. Isso porque eles próprios, né, os animais, eles sentiam que aquele local ali ele era muito carregado de energias negativas. Então, vamos ver? Vamos adiante. Isso aí foi o que eu li, né? Em pouco tempo, distanciávamos dos núcleos suburbanos, encontramos na vizinhança de Grande Matadouro, como eu acabei de falar. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Bom. Então, André fala que a surpresa dele, ele ficou surpreso, né? Porque ele observou a atividade de vigilância assumida pelo orientador dele, no caso, Alexandre. Alexandre, ao se aproximar daquele local, ele ficou, vamos dizer assim, em vigilância, né? Porque ele sabia que aquele local ali era um local onde ficavam muitas entidades inferiores e eles tinham que ficar atentos, principalmente em pensamento, em oração, para se resguardar de entrar em sintonia com o local. E aí André fala. André fica seguindo Alexandre de muito perto, vi numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali, diante do local em que se processava a matança dos bovinos. Percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados em lastimáveis condições atiravam-se aos borbotões de sangue vivo como se procurassem beber o líquido em sede devastadora. E aí Alexandre, ao perceber, né, o espanto de André, ele fala: está observando, André, esses infelizes irmãos que nos não podem ver, pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais,
são famintos que causam piedade. E aí André fica horrorizado, porque ele pensa, né, assim, ele externa para o pensamento, né, o pensamento para Chico escrever, né? Ele diz assim: poucas vezes em toda a minha vida eu experimentava tamanha repugnância. Quando ele viu, né, aqueles irmãos infelizes ali sugando sangue, né, bebendo daquele sangue, ele fala: poucas vezes experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali pudera observar não me havia impressionado com tamanho amargor. Porque, como a gente sabe, André, ele estava aprendendo e ele fazia excursões a muitos locais de sofrimento. E ele aqui ele fala que de todas as excursões que ele já havia feito, ele nunca viu uma parecida com aquela. Então ele estava horrorizado, né, com aquela cena. Desencarnado à procura de alimentos daquela espécie, matadouros cheios de entidade perversa, que significava tudo aquilo? Né? E aí ele faz um link com a história quando fala lá no início dos tempos, quando os povos, né, eles faziam sacrifício aos deuses, né, matando animais, né, e aí touros e cabritos, né, e aquele sangue daquele animal era derramado geralmente sobre a estátua, vamos dizer assim, daquele deus que o povo cultuavam numa pedra, num lugar específico onde esses rituais eram realizados. E aí Alexandre fala com ele, né? Fala com ele, como sempre, acercou-se, né? Carinhosamente dele e aí fala: por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos nós ambos na esfera da crosta os açougues mais diversos. Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça da carne e a gordura significava abundância da cozinha e conforto do estômago. Então, né? Oh, meu Deus do céu, deixa eu voltar aqui um pouquinho que a coisa parou aqui, certo? Então, André chamando para ele, né, que na época, né, onde ele morava, né, no interiorzinho, né, então, minha mãe mesmo costumava, vamos dizer assim, criar porcos para matar e depois vender a carne. Eu não assistia não, porque eu sempre me sentia muito mal, né, então eu nunca assistia essa coisa não gostava não. Mas aqui ele fala, né, as pessoas ficam felizes, vai matar aquele porco, né, vai vender, vai receber um dinheirinho, e aí vai também se alimentar daquele porco. É o que a gente faz, né? A gente se alimenta de carne, de carne animal, né? Que ainda é uma coisa que a gente deve deixar de fazê-lo, mas ainda não chegamos a esse ponto, né? Muito de nós ainda gosta dessas, vamos dizer assim, entre aspas, desses petiscos, né? Dessas delícias. Então, e aí André entende, né, o que ele quis passar, e aí ele fala que as palavras do instrutor caíram-me na alma e a preceito, retificando minha atitude mental. Então ele parou de estar julgando, né, de estar fazendo aquele julgamento, que ele estava ali para poder ajudar, não para e aprender, claro, também, e não para ficar com os pensamentos, né, disso ou daquilo. Então, ele tinha que se ater ao trabalho que ora era realizado. E aí, ele aí diz que Alexandre mostrou para ele uma entidade de aspecto lamentável, semelhante a um autônomo, a vagar em torno dos demais. E aí ele olhou para essa entidade, né? Fixou os olhos e aí ele reparou que a sua vestimenta parecia ensanguentada. E Alexandre fala para ele:
Está observando, André, esses irmãos que não podem nos ver pela deprovável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma. Isso aí eu já falei, né, gente? E eles falou aqui, né? Poucas vezes em toda a minha vida eu experimentava tamanha repugnância, que eu já falei também sobre isso aqui. Aqui é a parte em que Alexandre fala para ele, né? Chama a atenção dele para ele não julgar os irmãos, né? E aí ele fala daquele irmão que ele viu que estava afastado dos demais e como esse irmão se encontrava. E aí Alexandre fala para ele: é o suicida que procuramos, exclamou o instrutor claramente. E aí ele: o quê? Perguntei espantado. Por que precisariam dele os vampiros? Vocês lembram que lá na primeira parte eu falei sobre a questão do que acontece com os suicidas, né? Geralmente eles fazem a passagem antes do tempo, então ainda têm muitos fluidos vitais e aqueles irmãos vampiros, eles vão se alimentar desses fluidos vitais que aquele ser, né, que fez a partida antes do tempo, ainda tem, né? E aí, era para isso que os vampiros, né, haviam se apossado do corpo perispiritual de Raul, né? Para poder, olha, emanar aquelas energias que ainda existia ali, animalizada no nosso irmão. Então, bem se reconhece que você não é veterano em serviços intercessórios. Esquece de que vamos despertá-lo a consciência própria. Não, vou um pouquinho antes de eu mostrar isso aí. Eu vou voltar aqui um pouquinho, que é para poder a gente entender melhor. Aqui ele diz: semelhante infelizes, Alexandre que fala, né? Abusa do recém-desencarnado sem qualquer defesa, como este pobre Raul. Nos primeiros dias que sucedem à morte física, subtraindo-lhes as forças vitais depois de lhe explorarem o corpo grosseiro. Então, o que eu tinha falado, né? Estava atônico, lembrando as antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas, mas de orientador firme na missão sagrada de auxílio obtemperou. André, não se impressione com sentido negativo. Todo homem encarnado ou desencarnado que se desvia da estrada reta do bem pode vir a ser um perigoso gênio do mal. Vamos agir socorrendo o desventurado. E aí Alexandre se aproximou do irmão Raul, né? E colocou a destra na fronte do irmão e começou a emanar energias, né? A dar passes vigorosos, né? Para que ele se restabelecesse daquela apatia em que ele se encontrava. E aos poucos o irmão foi sendo revestido por uma áurea de luz. E aí essa áurea de luz, ela foi visualizada por aqueles irmãos infelizes que estavam por ali, né? E eles, ao observarem o acontecido, né? Um lá mais, vamos dizer assim, que comandava o grupo que ela estava, né? Porque sempre tem um maioral que comanda aqueles outros que estão sobre a sua, vamos dizer assim, a sua direção, né? Seu controle. E aí ele, né? Gritos de horror. E eu acho que aqueles outros começaram a gritar de horror porque eles viram a luz, eles sabem que aquela luz, quando aparece, eles são atraídos, aqueles que realmente estão dispostos a se recuperarem. E muitos deles não querem abrir mão daquele estado em que se encontram, né? Ainda não estão preparados para ir em busca de ajuda. E aí eles começaram a
ficar nervosos ali, né? E aí um deles falou: deixemos este homem entregue à sua sorte. Os espíritos poderosos estão interessados nele. Larguemos, vamos deixar ele aí. Então ele disse: vamos embora, deixa ele aí, né? Os espíritos superiores, né? Poderosos. E aí ele falou com aquela ironia. E aí se afastaram e foram embora, né? Como se temesse algo que eu não podia compreender. Isso é André falando, né? Ainda em face da aproximação bendita daquela luz que vinha do mais alto. O quadro era típico das velhas lendas de demônio abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos infernais. As palavras espírito poderosos haviam sido pronunciadas com indecifrável ironia. Então aqui é André, né, falando, né, daquela cena que ele estava ali visualizando. E aí, né, Alexandre pediu para André, né, não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos. Esses irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. Recomendou a André que ele amparasse Raul, que parecia inconsciente da colaboração que estava naquele momento recebendo. E aí caminharam para fora daquele local e estacionaram sob árvore frondosa, colocando o irmão enfraquecido e combalente sobre a relva fresca. E aí eles falam, né? André fala: o pobrezinho permanece temporariamente desmemoriado. Oh, meu Deus do céu. Desmemoriado. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, é de lastimável inconsciência. Em face da minha estranheza, Alexandre acrescentou: que deseja você? Esperaria por aqui o processo de menor esforço? O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder, mormente para aqueles que caem voluntariamente sobre os seus tentáculos, que era o caso de Raul, né? A partir do momento que ele se suicidou, ele se tornou, vamos dizer assim, presa fácil daqueles irmãos infelizes. Em seguida, ele tentou, né, despertar Raul daquele torpor que ele se encontrava, né? E ele pergunta a ele: Raul, irmão Raul, como passa? E aí o irmão, ele, né, murmurou infeliz: eu, como se estivesse mergulhado. Não sei. Lembra-se da esposa? Então ele perguntou, né, se lembrava da esposa. Ele disse que não. Aí Alexandre compreende que ele não está ainda preparado, em condições de ser desperto e conhecer toda a verdade que havia acontecido. E aí ele fala: a inconsciência dele é total, precisamos despertá-lo. Em seguida, determinou que André permanecesse ali em vigilância enquanto buscaria recursos necessários, né? Ali na redondeza, procurar algum irmão que estavam direcionados para esse trabalho de socorro, que ele sabia que existia, né? Mas André, como sempre, né? Querendo dar a última palavra, vamos dizer assim, né? Ele faz: não podemos acordá-lo por nós mesmos? Pergunta André. E aí, é aí que Alexandre vai falar para ele, né? Bem se reconhece que você não é veterano em serviços intercessórios. Esquece de que vamos despertá-lo não só para a consciência própria, senão também para a dor. Romperemos a crosta de magnetismo inferior que o envolve e Raul regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria. Entretanto, sentirá o martírio do peito varado pelo projétil, rugirá de angústia ao contato da sobrevivência dolorosa, criada, aliás, por ele mesmo. Ora, em tais casos, as primeiras impressões são francamente terríveis.
e ecoam-se algumas horas antes de seguro alívio. E como outras obrigações esperam por nós, será conveniente entregá-lo aos cuidados de outros amigos. Então, o que André estava ali falando para Alexandre? Que ele não poderia simplesmente despertá-lo para a realidade do que havia acontecido, porque ele ia despertar. Automaticamente ele seria enviado lá, para o momento em que tudo aconteceu. E ele iria sofrer tudo novamente, iria passar pelo mesmo processo. Teve um livro que eu li, não sei se é Célula 18, alguma coisa assim, eu sei que tem um número 18 no meio, e que conta de uma passagem de um espírito que ele morreu, né? Ele passou por... acho que ele se suicidou, e aí ele vai lá para o mundo espiritual, e aí quando ele recebe alguma ajuda, ele fica ali naquela paz, mas aí quando ele recobra a consciência de novo, ele vai, volta tudo de novo, ele vai para o início do acontecido, passa por todo aquele sofrimento de tudo que aconteceu. Então é assim, é uma situação terrível, né? É uma coisa assim muito dolorosa da gente que lê, eu que li, né, aquele livro, eu fiquei vamos dizer assim, em um estado de sofrimento tão grande, como se eu estivesse ali vivenciando, como se fosse eu. Você imagine um irmão nosso, né, passar por isso. Quer dizer, todas as vezes que ele se lembrar do fato, ele volta lá, para aquele fato de quando aconteceu e vai toda a trajetória de novo, até voltar para cá. E aqui tem uma parte em que Alexandre fala para Raul da questão de que ele teve muita sorte, porque ele poderia ficar lá, né, ao lado do seu corpo, vendo tudo acontecer, todo o processo. Então, vamos continuar. Então, Alexandre foi em busca daqueles irmãos, e 20 minutos depois ele voltou, acompanhado de 2 irmãos que se prontificaram a conduzir o infeliz. E daí, alguns minutos, tempo, encontrávamos em uma casa espiritual de socorro urgente. E André fala, né, que via-se que a organização atendia trabalho de emergência, porquanto o material de assistência era francamente rudimentar. E Alexandre fala para André, né, num círculo de vibrações antagônica dos habitantes da costa, não se pode localizar uma instituição completa de auxílio. Por quê? Alexandre conhecia, né? André conhecia o hospital lá do nosso lar, porque inclusive ele foi, vamos dizer assim, socorrido nesse hospital. E o hospital tinha aparelhos de tudo quanto era espécime, de últimas gerações que hoje nós conhecemos, né? Lá naquele tempo, porque tudo que tem aqui na Terra veio de lá, do plano espiritual, né? Claro que lá é de uma forma mais elaborada, muito mais bem feita. Aqui nós temos uma cópia, vamos dizer assim, rudimentar, mas que serve para o que a gente precisa. Então, ele conhecia lá o hospital lá do nosso lar e ele estranhou aquele posto de socorro rudimentar, sem nem muito aparelhamento, essas coisas. Sabe como é, André, né? Tipo nós mesmo, que a gente começa logo a imaginar, por que não é desse jeito, por que não é assim, por que não é assado, né? Nós temos vamos dizer assim, esses defeitos. E André, ele se mostrava tal qual ele era, né? Quando encarnado. E aí, Alexandre fala para ele que devido a essa casa ela se encontrar muito próxima da crosta terrestre, ela não podia ser muito aparelhada, porque as nossas emanações não permitiriam que aqueles, vamos dizer assim, aqueles aparelhos sensíveis, né, de últimas gerações funcionassem de acordo, né, como eles esperavam.
E aí a gente vê que as nossas emanações, né? Por isso que a gente está sempre pedindo, né? A doutrina, os irmãos, os nossos amigos estão sempre pedindo para a gente orar e vigiar, né? Para a gente ter cuidado com os nossos pensamentos, porque o pensamento é força. E aí, nós vamos ver aqui, eu vou dar uma paradinha, porque o vídeo aqui chegou no limite, eu vou passar para o segundo videozinho, para a gente concluir o nosso, vamos dizer assim, o nosso estudo.